Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Amém. Você está disposto a ser abençoado? Mesmo, está mesmo disposto a ser, porque eu pergunto porque tem gente que até para ser abençoado tem problema, né? Não está muito disposto. Eu conheço muita gente que parece que não está muito disposto. E eu sei que todos nós esperamos e nós precisamos dessas bênçãos do Senhor. É impossível a gente caminhar e viver sem isso. E é bom a gente saber, né, que o nosso Deus, Ele ama abençoar. Deus ama abençoar. Ele é por natureza abençoador e nós somos, né, o foco dessas bênçãos de Deus. Nós somos o foco. Não é gostoso saber disso? Que você está aqui, Deus está procurando você. Ele está, de uma forma ou de outra, te procurando para te abençoar. Vocês vão sofrer comigo. Eu acostumei com aquele, né? E aí eu falo. Então, o meu desejo hoje é que, de alguma forma, eu possa ser assim, um canal dessas bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Eu creio mesmo, né, que se não fosse para te abençoar, eu não precisaria vir aqui. Deus me mandou aqui para te abençoar de alguma forma, né? Talvez essa bênção vai vir porque a bênção de Deus, o amor de Deus se manifesta através da correção, da disciplina, da varinha, né? Para outros a linguagem é outra, mas se você entender que existe esse propósito, porque essa é uma grande verdade. Nós servimos a um Deus, desde a eternidade Ele tem nos procurado, né, nos achado aí para nos abençoar. Que Deus é esse, né, como nosso Deus? A gente pode descansar, né, a gente pode ficar tão assim, em paz, em meio, né, a tantas demandas da vida, tantas dificuldades, né, tantas tribulações, aflições. Nós temos a convicção de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, está nos procurando, só para nos abençoar, né? Antes mesmo, né, da gente conhecer esse Deus, nós já estávamos predestinados a essas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, amém? E não importa, né, onde ou como você está. Se um dia você teve algum tipo, né, de relacionamento com Deus, uma hora Ele vai te encontrar e Ele vai te abençoar. E eu creio que esse dia na sua vida, na minha vida, pode ser hoje. Algo especial, eu creio, amém? Ou quem sabe você simplesmente andou com alguém que algum dia serviu a Deus, alguém que tinha uma aliança com Deus, você andou e serviu essa pessoa. Então você está no foco de Deus. O Luciano sempre falava para mim, Ney, anda comigo. Ele falava assim, desde quando ele era ainda meninão, né? Ficava mais na minha casa filando as boias do que qualquer outra coisa, né? Ele achava que eu era rico, né? Ele fala até hoje, eu pensava que você era rico, né? De fato, eu tinha dinheiro, não era rico, mas eu tinha dinheiro. E aí ele falava, anda comigo, Ney, que você vai prosperar. Se você andar comigo, você vai ser bem sucedido. Ele sempre repetia isso, né?
Sim, anda comigo. Não sei se você está forçando a barra para eu não sair, né? De certa forma a gente acabava financiando algumas coisas, mas o Luciano sempre falou isso para mim, né? E isso é muito bom. Então, Ândico, de volta, está nos ouvindo? Valeu, amigão, mais uma vez estou aqui, né? Vamos tocar a placa logo. Um beijo para vocês e obrigado por nos dar essa oportunidade. Por causa de vocês, eu sou abençoado aqui e que essas bênçãos possam vir sobre vocês também. Amo vocês apaixonadamente, você sabe muito bem disso, eu quero deixar isso claro para esse povo aqui. Então, se nós, né, que somos falhos, a gente sabe abençoar os nossos filhos, nós reconhecemos e nós recompensamos aqueles que de alguma forma nos serviram, quanto mais, né? Esse nosso Deus, ele tem o prazer de nos abençoar. E eu sei que nesse mundo há muitos, mas muitos meus filhos, muitos herdeiros que às vezes ficam chorando muito tempo aí pelas as dores, né, pelas mazelas da vida, e eles não conseguem ouvir Deus chamando para se assentar com Ele à mesa. Porque Deus faz isso em todo momento, nos chama para assentar com Ele, para ouvir, para trocar uma ideia. Sabe, esses dias inclusive eu queria ministrar aquela palavra, né? É uma palavra que Deus me deu em, assim, várias madrugadas. Deus foi repartindo, fica assim, depois você convide de novo, eu venho ministrar ela, muito legal, né? Eu queria, mas eu fui impulsionado até mesmo durante o louvor a essa palavra, e que já estava, né, pré-estabelecida por Deus, eu já tinha me convencido dela. E a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender a ouvir Deus. Deus jamais ele vai ficar... se fizermos alguma coisa em algum momento por Deus, se alguma coisa em algo nós fizemos para Ele, Ele vai nos chamar para sentar com Ele, porque Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém, ainda que não seja nós que trabalhamos diretamente para Ele, mas algum antecessor, né? Deus um dia Ele vai nos recompensar. E não é porque Deus deve algo, como eu disse, mas é porque Ele recompensa aqueles que de uma forma ou de outra, né, faz parte desse legado. E eu quero te dar essa boa notícia. Você tem direito a uma herança, amém? E eu quero que você me veja hoje como Ziba, diga Ziba. Então hoje eu vou ser um Ziba na sua vida. Quem lembra de Ziba? Ninguém lembra do Ziba? Mas Ziba, servo de Davi, legal, um dos comandantes ali, Elise e Davi. Então eu quero ser isso na sua vida e eu quero te fazer um convite hoje. Vamos comer na mesa do rei? Vamos? Legal. Então, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do 1, ou abre ou acompanha aqui, que eu passei os versículos lá, acho que vai ser bom. Então, vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda na família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha aliança com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele, a família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 15 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho
ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Obrigado, papai. Eu oro em nome de Jesus. Entrego essa palavra diante do Senhor e eu oro pedindo que haja uma compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para nós hoje, Pai. Te agradeço por estarmos juntos aqui aprendendo mais e mais do Senhor. Obrigado, Jesus. Depois você termina de ler, tá bom? Então, a primeira coisa, querido, que eu vejo nesse texto é que alguns de nós, mesmo sem querer, uma hora ou outra a gente vai parar em Lodebar. Não duvide se tiver alguém aqui, talvez desse território. Lodebar quer dizer, né, um lugar sem pasto, e eu entendo que é um lugar desse, né, é um lugar de ausência de provisão, lugar onde não adianta a gente plantar, porque não há colheitas, não dá para criar animais em Lodebar, e Lodebar é um lugar de escassez, miséria. Lodebar não é um lugar muito legal para um crente morar. Lodebar é um lugar seco, árido, onde nada se planta, nada se colhe ali, né, um sol escaldante, não adianta plantar nada mesmo, e é um lugar de desolação, um lugar de depressão, um lugar de tédio, solidão, tristeza. É de fato um lugar somente para uma fuga, não é um lugar para se estar. Mas eu te pergunto, a gente não para nesse lugar de vez em quando? A gente não se estaciona, às vezes, nesse lugar de vez em quando? E a situação acaba ficando pior quando nós lembramos que Mefibosete, ele foi criado para ser um príncipe, porque ele era da linhagem real, lá, né, a linhagem de Saul, né? Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul, e ele foi criado não para morar em Lodebar, ele foi criado para viver no palácio e para viver, né, a vida melhor que poderia existir. E nós também não fomos criados, querido, para nos contentar com uma vida árida. Nós não fomos criados, né, para viver uma vida de depressão, de tristeza, de escassez, uma vida de solidão. Nós não fomos criados, nós fomos criados, Jesus diz, para uma vida abundante, uma vida plena. Nós fomos criados para uma vida de dignidade. Mas ainda, né, que nós passemos por Lodebar, o filho que é herdeiro, ele jamais vai perder a sua herança. Uma hora, Deus vai te achar, e é bom que a gente esteja sabendo disso e atento para isso. Deus, ele não esquece dos seus filhos, daqueles momentos de perda, daqueles momentos de escassez, momentos de aflições. A gente, né, costuma ouvir, Deus esqueceu de mim. Nossa, Deus não se lembra mais de mim, Deus parece que não liga para a minha situação. Isso é uma mentira do diabo. E eu creio que é exatamente nesses momentos que Deus está trabalhando para nos ensinar valores e coisas que nós precisamos aprender. E mais ainda, enquanto estamos em Lodebar, Deus está trabalhando, preparando a mesa para que no momento certo Ele nos chame para sentar com Ele, para comer com Ele naquele lugar. Mefibosete, como eu falei, filho de Jonatas, e portanto neto de Saul. Ele tinha 5 anos de idade quando o seu pai morreu. Né? Nós sabemos lá, os filisteus invadiram, levaram a família, e aí a sua ama, naquela, né, afobação de protegê-lo, acabou saindo correndo, tropeçou, o menino caiu e ele né, acabou ficando aleijado. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Então, Mefibosete, ele foi levado com o restante da sua família para Lodebar. Passou-se anos, como lemos de Davi, pela amizade que ele tinha com seu pai Jonatas, ele procurou saber se tinha alguém da linhagem de Saul para que ele usasse de bondade. Querido, e eu gosto de pensar que é exatamente assim o nosso Deus, porque é da natureza de Deus ser abençoador, ser bondoso. E o texto diz que o rei queria abençoar, mas ele procurou alguém específico, né? Então, Deus nunca esquece de uma aliança. Diga-se isso comigo. Deus nunca esquece de uma aliança.
Então, imagine comigo, use a sua mente fértil agora, o rei, sentado naquele trono, todo pomposo, todo pensativo, todo cheio de glória, procurando alguém para abençoar. Eu consigo imaginar essa cena, papai lá no trono, e procurando alguém que eu possa usar de bondade. Porque essa é a figura que traz. Ele procurando ali. Eu acho que eu vou ordenar os meus anjos para que dê uma voltinha lá pelo Brasil, Florianópolis, né? Quem sabe se há alguém na casa do Eduardo, do Góes, se há alguém na casa lá na Itália, né? Na casa do Adivaldo, da Letícia, se há alguém na casa, né, da Ana, se há alguém na casa do Pedro, do Paulo, eu vou ver se tem alguém, né, na casa dessas pessoas, né? Eu tenho uma aliança com as pessoas e eu hoje quero usar da minha bondade para com eles. Imagine isso, querido, o Rei da Glória, procurando a gente em Lodebar. A gente não vai para Lodebar fazer turismo, a gente vai porque pisou no tomate, alguma coisa errada, deu errado. Foram lá porque agradaram a Deus. Quem agrada a Deus está na mesa. Foram lá porque alguma coisa errada estavam fazendo. E Deus me procurando em Lodebar. Deus te procurando naquele lugar, sabe, que você se meteu naquele lugar, às vezes de pecado, de confusão, naquele lugar que deliberadamente a gente escolheu e a gente imagina Deus no seu trono, tentando nos encontrar, só para nos abençoar. E a bênção de Deus, querido, é específica para você. Deus ama ser bondoso conosco, Ele ama nos abençoar. 1 Samuel 2,8 diz: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Olha que tremendo. Salmos 23, 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe aquela liberdade que você tem, que o Lodebar não consegue arrancar de você? Sabe aquela aliança que você tem, que não é um vacilo, não é um abandono, um desprezo, uma traição, não é, né, algo ruim que acontece que vai fazer com que Deus esqueça de você. Isso é muito, querido, é uma segurança tão grande para nós como cristãos, mas nos dá uma segurança tão grande, porque se Deus não contasse com os meus erros, por que Ele enviaria Jesus? Por que o Espírito Santo estaria aqui para me lembrar do quê? Para me ensinar o quê? Cristo, meu filho, você pecou. Eu estou aqui te lembrando o que diz a palavra. Volte. Volte onde você caiu. Porque a minha aliança com você não vai terminar aqui. Eu tenho uma aliança com você, ela é específica. A gente tem o costume de olhar o genérico. A gente vê a igreja é o corpo de Cristo, mas o corpo é formado por cada membro. E esses membros, às vezes, até nos nossos membros, às vezes fazem alguma coisa que a gente fala, né? A gente culpa a mão da gente, né? Culpa os pés. Onde você foi parar, pé? Ei, não era para lá que você tinha que ir. Mas a gente sabe trazer ele de volta para abençoar o corpo. É algo fantástico. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As bênçãos de Deus, que delas te seguirão. Não é que você que corre atrás das bênçãos de Deus, elas é que correm atrás de você. Então, o meu conselho para você é facilite as coisas. Eu falo na igreja, gente, se você correr atrás de bênção, você dificulta, porque se a bênção corre atrás de você, você está correndo atrás da bênção, você está largando a bênção para trás. A bênção quer te pegar, mas você está correndo atrás da bênção. Né? Para! Não é você que tem que pegar ela, deixa ela te pegar, fica mais fácil. Então, estaciona, se concentra, ouve Deus. Não é isso que diz Deuteronômio, no capítulo 28, né, no versículo de 1 a 3, e será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor.
Tem gente que fica correndo, tem gente que fica correndo atrás de bênção. A bênção está lá. É no congresso, é no encontro, é no seminário, é na conferência. Não! A bênção é do Senhor, ela não pertence a um evento, a um local, a uma pessoa. E essa é a minha segunda observação nesse texto. Quando ouvires a voz do Senhor. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, e filho de Saúl a Davi. Ziba foi dar o recado. Ele recebeu, o que ele fez? Mas é longe, eu já estou acostumado, já estou aqui desde, e eu não tenho uma cadeirinha de rodas, não consigo andar. Né? Eu falei que tem gente que é difícil de abençoar. Vamos na igreja hoje, rapaz, nem lavei a louça. Nem aleijado né? Não lavei a louça. Desculpa. Rapaz, não é que... Poxa, vamos lá no nosso jantar de casais. Meu Deus, se tivesse avisado semana passada, eu não fiz chapinha, não fiz escova progressiva. Gente, vem descabelado, desembatanzado, camisa do Corinthians, mas vem! E diz o texto anterior, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Salmos 34:8, prove e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, vai para ele, esconde nele, se apega a ele. Então tem muita gente em Lodebar, às vezes até ouve o Espírito Santo, mas insiste em permanecer em Lodebar. Querido, se por um motivo ou outro, não importa qual seja, você foi parar em Lodebar, eu já passei por lá, mais de uma vez, e às vezes dou até uma voltinha por lá, para Lodebar. Às vezes você vai tirar alguém, às vezes alguém precisa te arrancar, porque sempre alguém vai te convidar para sair desse lugar, porque até de coisa ruim as pessoas acostumam, as pessoas acabam se habituando naquilo. Lodebar é um lugar de passagem, mas é só até o rei te chamar. O seu lugar em Lodebar, ele termina quando o rei te chamar. Amém? Então não se acostume, sabe, querido, a um estilo de vida medíocre, enquanto você ouve o Espírito Santo te chamando para vir à mesa do rei. Mefibosete, ele foi, o texto diz exatamente isso, vindo Mefibosete. E o interessante, querido, é que Mefibosete, ele não perguntou, ele não questionou nada, absolutamente nada, simplesmente ele obedeceu. E aqui eu vejo Deus chamando a nossa atenção para crer mais e questionar menos. Porque a gente quer saber tudo. Quanto vai custar o evento? Quanto que não sei o quê? Que dia vai precisar? A gente questiona demais, viu? Eu vou de quê? Eu vou de bicicleta? Eu vou de carro? Quem vai me pegar? Gente, quando Deus te chamar, sai que nem louco, aleijado, pendurado, vai de qualquer... Mas vá, porque é para a mesa do rei. Eu vou de 4 pés para a mesa do rei, eu vou de qualquer jeito, mas eu quero estar lá. Queridos, o que é seu vai estar guardado em Deus e também no seu espírito. Há uma chama, uma fome, uma sede de Deus no seu interior. Se você deixar o Espírito Santo cavucar isso aí, se a gente deixar, a gente vai descobrir que Deus plantou no nosso espírito uma fome, uma sede, um desejo, um anseio por Ele. E quando Ele chamar, eu não vou ter dificuldades. Eu me lembro, já devo ter compartilhado o dia que eu entrei naquela reunião que eu nunca tinha ido, lá eu e a Márcia nunca tinha ido numa igreja, e de forma nenhuma, nós não tínhamos nenhuma experiência com Deus, nunca tínhamos lido a Bíblia, nada. Aí um dia entro naquele lugar, querido, e eu ouvi aquela voz, dia 28 de dezembro de 1989, nós caímos de joelho naquele lugar, e era a voz que fala comigo até hoje. Eu nunca mais quis outra coisa. Eu fiquei tão louco, eu já falei para vocês aqui, eu tinha muito dinheiro guardado, eu fui lá e peguei tudo, falei, eu vou dizimar os anos que eu não era convertido. Eu fiquei louco por ele, eu nunca mais eu quis sair dessa mesa.
Na hora, querido, do Senhor, não nossa, a bênção dele vai vir. Espere em Deus, porque daqui a pouco ele vai te convidar. Às vezes você está passando por algum problema, alguma adversidade na sua vida, alguma luta, passou por alguma decepção. Quem sabe hoje Deus está despertando a você ouvir isso. Algumas vezes, querido, Deus, ele nos acorda ali de madrugada, e eu creio que é quando o rei se lembra. Ele se lembra da sua oração, a sua necessidade, ele lembra da sua luta, a sua adversidade, a sua tribulação. O que ele espera, querido? Uma atitude sua para poder te abençoar. Porque Deus não dá o que a gente não quer. Nem a gente consegue. A gente tem os filhos, a gente às vezes quer fazer um negócio, o filho não quer, a gente não consegue fazer. Ninguém consegue dar o que o outro não quer. Então, querido, nessa hora o que você vai fazer? Você vai ficar questionando ou você vai levantar e vai partir para o abraço? É para lá, eu quero estar no palácio. Agora, presta atenção no que fez Mefibosete em seguida. E isso é muito importante, querido. Vindo Mefibosete, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Eis aqui teu servo. Escute, querido, mesmo ouvindo e obedecendo, não é de qualquer jeito que se apresenta a Deus. Mesmo sendo chamado, amado, mesmo Deus está ali, sabe, quase que implorando para nos abençoar, Ele não vai fazer isso de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se nós estamos diante do rei, nós precisamos ser reverentes. Ainda que Ele queira muito nos abençoar, Ele não vai fazer isso do nosso jeito. Ele até te chama como você está. Isso é um engano, eu já vi muito pregador, muita gente dizer, pode vir, Deus te aceita como você está. Não é verdade. Deus te chama como você está. Para você mudar, para eu mudar. Ele não aceita continuar, então por que ele vai me chamar? Se do jeito que eu estou, tá bom? Não, Deus te chama do jeito que está. Para que você mude ao jeito que Ele precisa. Não é que Ele precisa, não muda nada de Deus, muda a nossa história. E Deus quer nos ver felizes, abençoados, querido. Então, não aceite, essa não é uma verdade. Não quer que você permaneça do mesmo jeito. Todas as vezes que homens estiveram na presença de Deus, eles o fizeram em grande reverência. Tire as sandálias. Tire as sandálias dos seus pés. Esse lugar é santo. Sabe, homens do passado se curvaram até diante de homens que tinham grande temor do Senhor, que recusaram, mas eles entendiam uma reverência a uma presença. Querido, ter temor de Deus é respeitar o poder de Deus e a santidade do nosso Deus. As coisas hoje, querido, é o cara lá de cima, é o velhinho, o cara bacana, é o legal, sabe? Umas coisas muito doidas que eu vejo acontecer, sabe? E eu vejo crente às vezes embarcando nessa. Como? Eu não chamava meu pai de você, eu não chamava meu pai de o cara lá de baixo, lá de cima, não. E a gente quer entrar, sabe? A gente ouve a voz, chega lá, irreverentemente, aí não consegue acessar a mesa, não consegue acessar, porque nos falta, às vezes, até educação. Para você chegar. Quem teme a Deus, querido, deseja agradá-lo. Sabe, a menina ou o menino, né, hoje, até isso acaba influenciando. Né? Você lembra quando você começou a namorar o rapaz aí? Haja botox, ou quer dizer, haja batom, eu queria falar batom, não é botox. Agora as mulheres, elas, por quê? Elas vão ser apresentadas diante do rei dela. Essa princesa aqui, nossa, ela agora lá na casa do Góis, eu falei, amor, ei, ó, a hora que é. E ela sentou na cama, pôs o espelho na cabeceira e estava. Você acha que ela estava se embelezando para vocês? Estava, pior que estava. Mas eu que vi primeiro. Primeiro ela estava na minha mesa, né? Porque as mulheres se embelezam para as outras mulheres, né? Diga assim, temer a Deus é uma atitude sábia. Querido, se eu chego lá, imagina eu chegando lá, uma vez o Beto Richa me chamou para ir, me mandou um convite para ir no gabinete dele, porque eu havia profetizado uma empresa para Irati, e quando a empresa foi, que eu nunca vi na vida, os donos ficaram sabendo da história e quiseram convidar eu para participar da assinatura do negócio. Olha o cabeção aqui.
Aí fui, meu Deus, eu tremia a base quando entrei naquele palácio do homem, o homem sentado na mesa. Então, eu nem olhei para a cara do cara, sabe? Agora se eu chego ali, aí, Betão Richa, pá! Já vinha o segurança, me tacava o pé, botava para fora e ele só tira esse cabeção daqui, o cara, muito sem graça esse cara aí. Mal educado. Você faz isso, você não... Agora, o nosso Deus nos chama e a gente chega lá, né? Não dá para chegar assim, gente. Estou exagerando, mas não é assim? Não pode. Deus quer que nos acheguemos a Ele com espírito reverente. E isso quer dizer respeito. A palavra reverência, que às vezes para alguns cheira até tradicionalismo, parece que está fora, né, do dicionário para algumas pessoas, do dicionário cristão. Né? A palavra de Deus, né, que é o nosso manual de regra, de fé, nós encontramos vários e vários textos que estão relacionados a essa atitude de reverência diante de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o Salmo 111:10. Esse temor, que está ligado à reverência, ou seja, nós devemos nos aproximar dele com humildade, com submissão. Não é com medo, com ousadia, mas na humildade, na submissão. Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Tem um modo de adorar a Deus aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 10:22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não é todo esculhambado, tudo, né? Se estamos em Lodebar, nós precisamos tomar um banho para sentar na mesa do rei, não, né? O lugar de Lodebar é deserto, poeira, sujeira. A gente se toma banho, vai. Então, quantos de nós, queridos, ao invés, às vezes, de pedir alguma coisa para Deus, assim, você já ouviu oração assim? Deus, o senhor tem que fazer. O senhor não está vendo a minha situação? O senhor tem que fazer isso. Ei, parece que eu consigo até ouvir. Tenho? Não foi eu que te meti nessa enroscada. Pelo contrário. Eu morri para te tirar dessa enroscada. Você entrou agora, eu tenho que fazer. Desperte, vê onde você está. Saia e venha. Venha até a mim. Aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Ele vai trabalhar, Ele ama fazer isso. Então, ainda que, né, Ele te convide para estar com Ele à mesa, entre na presença dEle com reverência. Né? Se algum dia você for na sala do presidente do Brasil, com certeza, né, você não iria de qualquer jeito. Deus é sim o nosso melhor amigo, e sim o nosso Pai amoroso, é claro, e é por isso mesmo que Ele merece respeito, merece reverência. Amém, querido? Então veja o que diz o versículo 7. Eis aqui teu servo. Assim Mefibosete chegou. Uau, querido. Quem nos presenteou, né, mostrando o amor do papai, foi aquele que, mesmo sendo filho, ele se entregou como servo, o nosso Jesus. E nós vamos, o quê? Seguir o exemplo dele. Escute, querido, se você serve ou serviu um dia a Deus, você tem direitos, porque a Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário, e Deus não é como nós, né, que esquece dos favores. Quando você menos esperar, esse rei, ele vai vir te abençoar, mas não será na hora e nem do seu jeito. João 14:13-14 diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai receba a glória por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. É a fórmula de pedir. Qualquer coisa que pode pedir, mas essa é a fórmula. É no nome de Jesus. Jesus, ele estava dizendo isso para os seus discípulos na noite antes da sua crucificação, e ele também está nos dizendo hoje, né, que ele fará tudo o que nós pedimos em seu nome, para que ele, o Filho, né, possa trazer glórias ao Pai. Então existe um propósito nos pedidos: trazer glórias ao Pai. É isso. Entenda, amados. Não existe bênção sem propósito. O que você está desejando e pedindo, glorifica a Deus. Deus faz parte desse plano, Deus vai usufruir dos benefícios desse plano. Mas vamos voltar lá para Mefibosete. Bem, o rei mandou chamar
por causa da aliança que ele tinha com seu pai Jonatas, né? Davi mandou chamar. E você pode estar pensando, bem, eu nunca fiz nada, pastor, eu nem tenho direito a uma herança, eu não tenho ninguém convertido na minha família, ninguém que um dia, que eu saiba, pelo menos um dia que fez uma aliança com Deus. Eu posso provar o contrário. Gênesis 28, 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga, todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Tá, e o que eu tenho com isso? Vamos lá, Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todas as promessas para Abraão, se você é da fé, você foi abençoado, exatamente como ele. Diz esse texto, não há o que discutir. Verdadeiramente, nós somos abençoados. Nós também somos da família da fé, assim como Abraão. Por Cristo, nós nos tornamos a sua descendência. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E eu sou convencido, querido, né, de que o nosso irmão Abraão, que aquilo que ele fez nos deixou uma herança, né? Deixou um legado. Ele liberou para mim as mesmas bênçãos que estavam sobre ele. E Paulo, ele afirma que nós somos abençoados da mesma forma como foi esse nosso amigo Abraão. Porém, querido, mesmo, né, tendo essas afirmações de Paulo, acreditar que nós somos de fato abençoados, às vezes parece que não é uma tarefa muito fácil. Isso é um exercício de fé e ela precisa acontecer num ambiente de revelação. E essa é a minha próxima observação. Você não é cachorro, muito menos morto. Porque foi desse jeito que Mefibosete chegou. Versículo 8, diz, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Você percebe que Mefibosete ele não entrou na revelação do que estava acontecendo e fala que isso não acontece conosco. Porque nós fomos cauterizados no Lodebar e nós admitimos a ideia de que fomos esquecidos. E quando Deus lembra, parece que não é verdade. A gente já está com a ideia do cão morto, do miserável que foi esquecido e que nunca mais vai ser lembrado. O Aleixo, que é pastor lá comigo, ele é médico. E ele foi pregar para uma velhinha, já com seus quase 85 anos, acho que era 85 anos. E falar de Jesus, ela, eu não quero esse Jesus, eu quero morrer sem esse Jesus. Sabe o que é isso? Estava no hospital e ia morrer mesmo. Ele sabia, foi falar e ela conscientemente, eu não quero, não aceito, não quero, não vou orar. Mas repare, querido, isso é maravilhoso demais. Porque se Deus fizesse o contrário, nós estaríamos fritos. Quantas declarações eu e você fizemos assim que é estúpida demais. Sabe, o rei, ele nem deu ouvido para essas palavras de Mefibosete. Sou como um cão morto, coitadinho de mim. Nem adianta você tentar falar comigo, que você nem conhece, você não sabe o meu estado, o que eu estou vivendo. Pare, não quero nem te ouvir. Deus às vezes não nos ouve, sabe, porque Ele quer nos abençoar tanto. Que ele aí ignora, sabe? Aí o rei foi logo liberando sobre ele as suas bênçãos, porque Deus não valoriza as nossas miserias, as nossas fraquezas e coitadices. Deus não fica, é verdade. Sabe quando você vai contar para alguém junto com dor de cabeça? Ore por mim. A coluna, meus pés, estou com uma joaninha. Você vai pedir para orar para a tua dor de cabeça? Meu Deus do céu, irmão. Não dá. A gente parece que agrava o problema da pessoa e a conversa vai longe que acaba os dois indo para a UTI, por causa de pedir uma oração. Quem é o teu servo, né? Para que você olhe para ele como um cão morto como eu. Então o rei deu ouvido e ele foi logo liberando bênção. Deus não valoriza mesmo. Diga ao fraco, eu sou forte, é o que ele diz.
vai nessa tua força. Homem valoroso, você é forte e corajoso. Todas as coisas você pode, porque eu te fortaleço. É isso que Deus fala para a gente, vive falando. Quantas pessoas, querido, elas parecem gostar de ser vítima e algumas gostam de ser vítima do próprio Deus. Aí elas ficam falando das suas fraquezas. A oração não é uma oração, é uma murmuração. Ela fica só falando de derrota, aflição, de tanta dor de si mesma que ela não vê e não escuta o que Deus está falando. Elas não conseguem ver o que Deus está entregando. Está na carne, mas está na carne e ela só ouve a carne. Na carne nós somos todos miseráveis, querido. É o que diz Romanos 7,24, mas Cristo já despojou o nosso corpo carnal e já abençoou o nosso homem interior para sempre. Aí muitos podem perguntar o seguinte: se eu sou tão abençoado, por que é que eu estou passando por essa situação? Não é difícil a gente responder. Diga aí para a pessoa que está perto de você: esse mundo é um mar de rosas. Se o teu mundo for, depois no final você bota a mão na minha cabeça, tá bom? Jesus, querido, nos dias da sua carne, ele já deixou isso muito claro em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A nossa paz está onde? Em Cristo, não é no mundo. Tem gente que quer a paz do mundo. O mundo não tem paz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu as tentações, as aflições. Agora, você pode perguntar: o que é que eu posso fazer para vencer as circunstâncias? Nós precisamos conhecer a Deus e as suas promessas por meio da fé, que vem por ouvir a palavra de Deus. Chamarmos, querido, a existência as bênçãos que já estão escritas, né, que já estão no nosso espírito, e, portanto, essas bênçãos já nos pertencem através da confissão. Você tem, querido, bênção sim no teu espírito. Você é um homem ou mulher carregado das bênçãos do Senhor, senão nós já teríamos sido consumidos. Então, chame essas bênçãos porque elas são suas. É isso que a Bíblia diz. O quê? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O que você quer, fale. Está lá em 2 Coríntios 4,13. Então, nunca duvide da sua posição em Cristo, né? Essa posição, ela é eterna. Você é um abençoado, independente de qualquer coisa. Afinal, foi isso que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Você pode estar dizendo: eu abençoado, eu mais do que vencedor. Tudo isso é muito bonito de ouvir, pastor, mas na minha vida não é bem assim. É esse tipo, querido, de visão negativa de si mesmo, que não é tão, né, incomum. Uma vida só de religiosidade. E aí nós acabamos aceitando e ficando com essa impressão da vida. E quando essas pessoas ouvem que elas já foram abençoadas, muitos perguntam: será que nós somos realmente abençoados? Muitos religiosos, eles gostam até, e eles aceitam essa ideia de ouvir que são abençoados, mas só por um pouco de tempo e por uma razão muito clara. Ou seja, se eles veem, no máximo, como temporariamente abençoado, quando estão bem financeiramente, com saúde, aí eles conseguem dizer: eu sou um abençoado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não é abençoado ou desabençoado, né, quando não está bem, quando dá uma voltinha para o Lodebar, quando a saúde não está bem. Querido, e a pessoa é tanto assim que basta uma coisinha só que muda, né? Mudou. De um dia para o outro aconteceu um negócio, né? Ele fez o joguinho na loto. Quer dizer, não estou ensinando isso, desculpa aí. Né? Fez um joguinho na fé, ganhou. Que sou abençoado, né? Um dia chegou um homem lá e falou assim: pastor, ele era famoso lá. Fiz uma viagem para o Paraguai, mas eu trouxe a minha van lotada de cigarro. E eu vim de lá aqui e ninguém me pegou e eu não tive que subornar ninguém. E está aqui o dízimo, porque eu entendi que Deus me abençoou. Você está ligado que a nossa relação com a bênção de Deus está muito
grudada nesse mundo? É se eu estou bem aqui. É se tudo está bem aqui. Ei, nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. O que é bênção para nós não está aqui. A maior bênção não está aqui. Essa mesa não está aqui, queridos. Lodebar é um templo. Não precisa ficar preocupado com isso. Não é a sua eternidade. O rei jamais te abandonaria na sua aflição. Ele nunca abandonou ninguém. E para encerrar, querido, o banquete não vai ser em Lodebar. Então, se você está em Lodebar, não tem banquete no deserto. Quem aqui já foi em Israel sabe como é que eu entrego. Não dá para fazer. Você nem consegue comer porque você... Né? A gente comeu. Não, mas o restaurante tinha ar-condicionado. Né? Inclusive, o restaurante que nós comemos era do muçulmano, porque o que a gente ia comer não deu certo e acabou que nós fizemos o louvorzão dentro do restaurante muçulmano e acabou o muçulmano tocando percussão para nós ainda, adorar o Senhor. E é verdade, querido, foi uma coisa de louco aquilo, né? Foi muito lindo aquilo lá. Mas não é lá a sua mesa. Não vai ser em Lodebar. Querido, a nossa maior herança não são as restituições. Né? Tem gente feliz, né, e se perdendo com restituições. Deus quer restituir, né, o que é a sua herança, mas o principal, Ele quer que você se assente com Ele na mesa. Não foi o rei que foi em Lodebar. O Espírito Santo, ele vai até você, vai te fazer o convite, para você ir para o palácio. Agora, você está correndo atrás da promessa ou de quem te prometeu? Porque isso faz toda a diferença. Porque quando corremos atrás de promessa, eu conheço um monte de gente, lá existe um monte, aqui talvez não tenha. Quando ele alcança a promessa, é o que ele queria, acabou. Eu tenho falado, querido, o que eu tenho visto de crente na hora do culto, quando eu saio do culto, eles estão lá, né, com a bunda até amassada de tanto andar de bicicleta, que já andaram 100 km de bicicleta, aí eles vêm falar, rapaz, bem, andei de bicicleta hoje 100 km, mas foi no culto? Não foi no culto que eu tinha que andar de bicicleta com a galera da igreja também. É uma comunhão, andando de bicicleta. Tem crente, que ele ora e Deus abençoa, dá uma casa na praia. O que ele faz? Agora, todo final de semana ele está na praia, porque é aquilo que ele queria. A mesa não importa, é a praia agora. A comunhão dos irmãos, o corpo. Não, isso não precisa mais. Tudo isso acaba. O que vai sobrar é o que está no seu espírito, aquela fome. Tem gente que vai para a praia, ele chora lá nos quartinhos, vai para a praia alegre, joga bola, joga... Quando volta para casa, nada daquilo. Anda de bicicleta o dia inteiro. Por isso que eles andam todo dia, não estou nem falando contra. Glória a Deus, eu queria ter esse pique, mas eu só consigo andar 70 km por dia. Não dá nem para te enganar, né, velho? O problema é que não tem bicicleta que aguenta, só por isso que eu não vou. Que desculpa aí, mas nem bunda que aguenta também um cilindro daquele. Não tem isso ainda. Fazer um trabalho de calejamento, irmão, porque eu não estou afim. Quando Mefibosete, ele disse, né, como um cão morto, observe que o rei ignorou ele e logo disparou. Tudo que pertence... Essa foi a resposta quando ele disse, sou como um cão morto. O rei já falou assim, ó, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor, trabalhasse, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Aí eu fico pensando, quem, querido, com tanta riqueza, com tantos servos, você viu quantos servos tinha o Mica lá, né? E o Ziba. Com tanta comida e bebida, vai ficar preocupado aonde comer? Esse é o problema. A gente não preocupa onde comer, mas Deus preocupa. Aonde nós vamos comer a abundância que Ele nos deu. Miserável é o que come distante da mesa. A abundância que tem. O rei, ele se interessa aonde você vai desfrutar da sua bênção depois de receber. Porém, Mefibosete, filho do seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Eu estou dando tudo isso para ele nunca se afastar de mim. Eu te agrado. Eu dou tudo o que você precisa para você ficar na minha mesa. Sempre você vai comer na minha mesa. Quantas pessoas
estão se fartando das promessas de Deus, mas estão longe da mesa. E eu sei, querido, eu tenho convicção do que eu estou aqui pela vontade do Senhor. E eu sei também que Ele está te dizendo: eu tenho uma herança para você. Eu tenho restituição para você, mas a minha bondade, ela vai além de tudo isso. Eu quero comer com você na minha mesa. E talvez Ele está agora nos perguntando: há alguém aqui para que eu possa usar de bondade para com você? Ele está dizendo, se porventura, né, tem alguém aqui pensando que foi esquecido, eu não esqueci de você. Não importa onde você está, eu não esqueci. Porque Ele nunca se esquece. Ele vai te restituir. Mas mais do que tudo, Ele quer você com Ele, na mesa dele. E esse é o meu apelo para você, para a gente junto orar. Quem sabe você foi ferido um dia, você achou-se esquecido, talvez maltratado. A nossa tangedora pode vir aqui, querida. É você que estava aqui. Você é importante nessa hora. Fica mais profundo o apelo, sabe? Para isso que vocês foram estabelecidos, né? Vocês trabalham, a gente, né? E é assim, querido, eu gostaria mesmo, porque se você não é ninguém aqui, eu já estou aqui. Então, se existe algum lodebarzinho aí na minha, querendo me rondar, mas talvez você um dia passou por isso, e isso cai na sua memória de vez em quando o Espírito Santo, ele impulsiona você a alguma coisa, vem na sua memória algo assim: poxa, mas um dia eu ouvi isso, um dia eu acreditei nisso, e hoje eu não consigo ter essa intimidade, essa profundidade. Eu não consigo me entregar. Falta, parece que, confiança de que realmente, será que eu consigo sentar? Será que o jeito que eu estou, o que eu passei, será que eu consigo? Ele consegue me sentar comigo e a gente ter as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei, o que eu vivi, as decepções, as desilusões, as mágoas. Porque isso acontece, isso é normal. Se crente vem para Jesus, ele acha que ele está liberto, livre dessas coisas do mundo. Eu já perdi isso há muitos anos, querido. O melhor lugar, se podemos usar essa palavra para se decepcionar, com as maiores decepções, qual é? Sua família. Porque ali estão as pessoas que você mais ama. E a igreja é a nossa família espiritual. Se um dia esse cara que eu amo apaixonadamente, né, me falar coisas, me ofender, é bem diferente de eu só encontrar com uma pessoa lá na rua e falar. Eu vou ficar muito triste. E as marcas que isso vai produzir na minha vida é diferente de ouvir isso de qualquer pessoa. Então, a gente tem o costume de criar a igreja perfeita, né? Uma vez eu queria pular um banner bem grande, um outdoor lá na frente da igreja. Que aquele era o lugar das piores pessoas. Falou, se você tá cheio de pecado, cheio de problema, vem aqui, que aqui é lugar de gente imperfeita. Foi isso que Jesus falou, né? Jesus falou que a igreja é lugar de gente perfeita. Pelo contrário, se você acha perfeito, não tem nem por que ir lá, né? Então, esse lugar é para os imperfeitos, os doentes. Eu vim para os doentes, os fracos, oprimidos, os quebrantados, os que estão quebrados, quebrantado é quebrado. Esse é o lugar. Esse é o nosso Lodebar. E a gente, às vezes, começa a acostumar com esse lugar. E aí, o Lodebar, quando a gente... Lodebar é o nosso afastamento. Né? Um dia, por circunstância que foi, os filisteus invadiram lá, o Monte Boa, né? Levaram todo mundo. E o menino tinha 5 anos, agora já era um senhor e estava lá, arejado. Quem sabe, né? Já tinha um filho, já estava construindo família em Lodebar. Isso é maravilhoso, querido. E quando eu disse no começo que eu quero ser Ziba na sua vida, quem sabe esse
Ziba, né? Para mim é uma figura clara do Espírito Santo, gente. Bem, vamos sair agora e nós vamos comer na mesa do Rei. E eu creio que se no ato profético você aceitar esse convite, você vai ter tempo muito especiais na mesa do Senhor. Você quer orar comigo aqui na frente? Eu quero te convidar. Se por acaso você passou por esse tempo em Lodebar, ou está, talvez você até esteja em Lodebar, ou Lodebar te deixou marcas, né, como Mefibosete que saiu, mas ainda continuava se achando como um cão morto. O rei quer ignorar toda a sentença que você deu a seu respeito. O rei está ignorando toda, porque na mesa do Senhor ninguém se lembra mais de Lodebar. Você acha que se você sentado na mesa, né, na mesa do rei, na mesa do rei não falta nada. Na mesa do rei tem adoração, tem música, tem comida, a presença do rei na mesa, né? Quando estamos longe do rei, nós só temos a provisão, só a restituição. Mas quando nós estamos na mesa do rei, nós temos tudo isso, mais o rei. Uau, querido. É fantástico. Eu quero orar, querido, por você, dizer: vai acabar esse lugar, já acabou na sua vida. Lodebar não faz parte mais da sua história. Foi só um lugar que você passou e que agora não vai fazer parte das suas, né? Você vai lembrar de Lodebar, porque Deus não quer, né? Deus, quando o povo saiu lá da escravidão, ele disse: vocês não podem esquecer o que eu fiz por vocês. Mas é para glorificar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai de amor, de graça. Poderoso Jesus. Quanta gratidão em nosso coração, Pai. Porque aleijados nós não podíamos jamais sair de Lodebar. Jamais. Por nossas forças, Pai, porque nem andar nós podíamos. Porque esse é um lugar, Pai, de escravidão, de um lugar, Pai amado, de escassez, de miséria. Mas o Senhor mesmo nos convidou. E não só nos convidou para nos alimentar, o Senhor nos convidou para ficar sempre com o Senhor na sua mesa, Pai. E eu oro em nome do Senhor Jesus, que toda memória, Pai, que todo o atraso, Pai amado, todo o sentimento, toda ferida, Pai amado, todo o hábito adquirido em Lodebar caia no nosso esquecimento, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, que essas mazelas de Lodebar não mais fará parte das nossas decisões, porque elas serão feitas no Senhor, elas serão feitas em Ti, elas terão como base a Tua presença, a mesa do Senhor, aquilo que o Senhor pode nos dar nessa mesa. Pai querido, a Sua presença, ela é mais do que suficiente, ela é mais do que qualquer provisão. E eu oro em nome de Jesus, Pai, declarando vencido, declarando, Pai amado, derrotado todo espírito, Pai, de fraqueza, ó Deus, de inconsistência, todo espírito, ó Pai amado, de mesmice, em nome do Senhor Jesus. Porque diante do Senhor a novidade de vida, diante do Senhor, Pai, a prosperidade, a vida abundante, a consolo, a regozijo, diante da Tua presença, a paz. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como Mefibosete, ao ser chamado por aquele servo Ziba, prontamente ouviu Sua voz, e ele seguiu, ele foi para o palácio. É esse o lugar dos Teus filhos, Pai. Não é morar em Lodebar, não é o deserto, ainda que possamos aprender coisas maravilhosas nesse lugar, que nos levarão, Pai, a ter mais fé, mais expectativa, mais, Pai, mais confiança no Senhor. Não é o nosso lugar. E nós, por fé, saímos desse lugar. Nós saímos desse lugar de aridez, de escassez, de miséria, de fome, de paralisia. Nós saímos desse lugar e nós adentramos ao palácio do Rei. Nos aproximamos da Tua mesa, Senhor dos Senhores.
adoramos com reverência, com temor e tremor. E declaramos, aceitamos o seu convite, papai. Aceitamos o seu convite. Queremos estar sempre, sempre, sempre com o Senhor à mesa. Oh, Pai, deliciado das maravilhas, das delícias desse, Pai, desse ambiente de fé, esse ambiente de alegria, esse ambiente de paz. Espírito Santo, console-nos com essa verdade, Pai. Que essa palavra nos encoraje a sair de todo ambiente de estagnação, de dúvida, de incredulidade, incapacidade, e nos mova a esse lugar, Pai, de prosperidade, restituição, esse lugar, Pai, da Tua presença, esse lugar de alegria, lugar de paz, esse lugar de segurança, de aconchego, de plenitude, de satisfação. Amado Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por essa casa. Te louvo, Pai amado, por cada uma dessas vidas, que certamente, Pai, sairão de qualquer um desses lugares, Pai, que não correspondem com o seu chamado. E eles, Pai, caminharão ao encontro da sua promessa, Pai amado. Oh Deus, que essa bênção que está alojada, que habita o nosso espírito, possa se evidenciar, possa crescer, Pai, no interior de cada um, e ser uma verdade de que o Senhor nos chamou para algo mais. O Senhor nos convidou para uma intensidade maior de relacionamento, muito mais intensa, muito mais profunda. Não se dá em outro lugar senão no palácio, diante do Senhor, assentado à mesa, que fala de comunhão, fala de intimidade, fala de provisão, fala de alegria, de compartilhamento, fala de humildade, fala, Pai, de intimidade com o Senhor. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que esse, Pai, essa intimidade com o Senhor que está plantada, que mora em nosso espírito, seja evidenciado, e que construamos em nossos lares essa mesa, Pai, essa mesa da Tua presença. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui, e eu declaro fora todo espírito, Pai, olha que não corresponde a isso, de fracasso, derrota, desistência, paralisia. Eu mando embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, espírito de incapacidade, Pai amado, todo bloqueio na mente, na alma, Pai amado, todo impedimento físico, em nome de Jesus, eu mando embora, Pai, em nome de Jesus, todo desânimo, e eu declaro a vitória do Senhor, uma mesa abundante e farta, uma visão prolongada, uma visão aguçada, para perceber, ouvidos, Pai, prontos para te ouvir o seu convite. Venha à minha mesa, participe da minha mesa. Jesus, começa a orar você, começa a falar com Ele. Sustento a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim.
Pai. Meu papai. Chama ele de papaizinho. Chama ele de papaizinho. presença é tão forte nesse lugar, Deus. A tua presença é tão forte nesse lugar. Oh, Jesus. Aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, ó alma. Oh, Senhor. Jesus. Oh, Senhor. Queridos, existe uma paz aqui, existe uma graça do Senhor, existe algo tão forte. Mas existe algo que tem acontecido que ultrapassa muito mais do que a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Existe uma guerra grande acontecendo. E eu falo sobre famílias, eu falo sobre casamentos, eu falo sobre homens e mulheres, relacionamentos. É como se cada dia mais ficasse claro, visível, o quanto o Senhor tem se agradado no coração de cada um, mas ao mesmo tempo é como se algo fosse cada vez mais difícil. Mas o Senhor me lembrava de que no ringue da vida nós não podemos ser meros espectadores. No ringue da vida, nós não podemos ser meros espectadores. Estar do lado de fora não é o que o Senhor quer. Estar assistindo a nossa vida passar não é o que o Senhor quer. Estar assistindo simplesmente o inimigo ali levantado, com aquela luva de guerreiro lá, não é o que o Senhor quer. O Senhor quer um povo, o Senhor quer um homem e uma mulher que se levanta e que entra naquele lugar, e que por mais que exista alguns
alguns socos ali, algumas, pancadas, mas ele sabe da vitória, ele sabe que vai ganhar. Então, aprenda a lutar, suba para esse lugar que te pertence, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor fazer, mas você tem que dar o passo, você tem que dar esse passo de entrar. Não seja um mero espectador. As nossas vidas, elas estão passando e cada vez mais rápido. Existe algo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Amém? Eu gostaria de pedir para quem estiver sentado, a gente possa levantar agora. E nós vamos levantar um clamor aqui. E nós vamos orar com intensidade. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E como igreja, nós vamos nos levantar nesse lugar. E nós vamos orar e repreender. E se você quiser, sai do seu lugar. Ora sobre a sua família. Ora sobre o seu casamento. Ora sobre as pessoas que você tem batalhado tanto. Ora sobre aquilo pelo qual o Senhor tem agora, nesse momento, colocado no teu coração. Mas não vamos ficar intimidados, nós não vamos ficar calados, nós não vamos nos curvar. Mas aqui existe uma igreja que se posiciona, amém? Nós vamos levantar agora um clamor. Sai do teu lugar agora. Se você tem que orar pelo seu casamento, pega a tua esposa, abre a tua boca e ora, abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca agora, em nome de Jesus. Nós não vamos nos curvar. Existe um avivamento para acontecer neste lugar. Existe um avivamento para acontecer nessa igreja. E nós fazemos parte desse tempo. E nós fazemos parte desse momento. O Senhor te chama nessa hora a levantar as tuas mãos, abrir a tua boca agora e clamar, porque nós somos essas colunas. Nós somos essas colunas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos. Pai, nós profetizamos, Deus. Pai, existe, Pai, algo sobrenatural acontecendo, Pai. Existe também uma guerra que nós travamos com o inimigo, Senhor. Pai, nós sabemos que não é nós que lutamos, mas é o Senhor que luta e que vai à nossa frente, Pai. E nós nos colocamos agora na brecha, Pai, diante do Teu soberanio, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para guerrear nesse momento, Pai, a favor de todos os casamentos, a favor de todas as famílias, Pai, a favor, Pai, de cada família aqui representada, Senhor. Pai, expanda o nosso entendimento, Senhor. Expanda o nosso entendimento, Senhor. Alarga, Pai, a nossa tenda, Pai. Da importância de nós, Pai, como igreja, trazemos esse avivamento, essa alegria, esse coração aberto, Pai, de podermos clamar por vidas, Pai. Vidas, Deus. Pessoas sendo, Senhor, recebendo esse amor, Deus. Passando por experiências, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós guerreamos agora contra todo o mal que tem se levantado, Pai. Senhor, nós agora clamamos, Senhor, pelo louvor dessa igreja, Pai. Senhor, por essa equipe maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem levantado, Deus. Pai, nós profetizamos o cuidado, a proteção, o livramento, a santidade. Nós profetizamos, Senhor, Pai, sobre o louvor dessa igreja, Pai. A união, a graça e o favor do Senhor, Pai. Senhor, nós consagramos e ungimos, Senhor, esse louvor, Pai, cada vez mais, Senhor, sobre a Tua liderança, Pai. Senhor, nós clamamos, Pai, para que nós possamos ser aqueles que vão à frente, Pai, guerreando, servindo com todo o amor no coração, Pai, sem nenhuma reserva, Pai, entendendo os propósitos do Senhor neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Existe um lugar para cada um de nós, sobre o Teu povo, sobre os ministérios, Deus. Pai, nós clamamos por força, Pai. Força, não aquela dos nossos braços, Pai. Não aquela dos nossos braços, mas por aquilo que nós estamos fazendo agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos por esse povo, Pai, que tem se levantado, que tem resistido, Pai.
Oh, Deus, existe uma graça do Senhor vindo sobre esse lugar. Que nós possamos estar com os corações no lugar certo sempre, Pai. Nós oramos, Senhor, gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer, Pai, sobre esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.